Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa aula online, né? Videoaula. Hoje nós iremos falar de método de esterilização, tá? A turma de higiene e profilaxia já viu, né, como são causadas essas doenças, são vários fatores que levam, né, até chegar a doença, né, até chegar o paciente no hospital. E quando ele está lá, nós temos vários métodos de esterilização dos materiais que são utilizados dentro do hospital, né? Então vamos lá. Nós temos aqui métodos de esterilização, os físicos e os químicos, né? O físico, nós temos o calor seco, que é feito através da estufa, o calor úmido, que é feito com vapor sobre uma pressão, né, que são feitos com os autoclaves, a radiação gama, que ela utiliza, né, do cobalto 60 ou do cobalto ultravioleta, perdão, né, para poder ser emitido essa radiação. A gente vai ver isso no decorrer dos slides. Outro método também são os químicos, com o óxido de etileno, que é o ETO, o peróxido de hidrogênio, o ácido peracético, o formaldeído e o glutaradeído. Então, nós iremos ver quais são essas formas de esterilização. Nós temos o processo de esterilização mais utilizado, que são os que são feitos com autoclave, né? São as autoclavagens, que é feito através do vapor. O que é uma autoclave, né? É uma máquina que é usada para erradicar resíduos biológicos perigosos da superfície de ferramentas ou de instrumentos. Foi inventado por Charles Chamberlain em 1884. As autoclaves esterilizam ou desinfetam através de meios físicos, usando a pressão, a temperatura e o vapor. São muitas vezes referidas como máquinas de esterilização a vapor. Aqui, né, se você puder observar aqui no slide, nós temos aqui um autoclave que nós podemos chamar profissional, né? Já são autoclaves grandes, já feitos para hospitais, por exemplo. Aqui também, novamente, na imagem, né? Se você observar aqui do lado, outro autoclave que também é muito utilizado em hospitais. A esterilização por calor úmido requer temperaturas superiores à de uma água fervente, que são atingidas por meio de vapor sob pressão em um autoclave. Esse equipamento é uma câmara de pressão de isolamento em que o vapor é usado para elevar a temperatura. Autoclaves geralmente operam a uma temperatura de 121 graus Celsius e a sua eficácia depende do tempo, da temperatura, da pressão e do vapor em contato direto com o material, ou seja, de acordo com a temperatura que você utiliza, com a pressão que você utiliza, vai ser maior, né, essa esterilização. Aqui nessa foto nós podemos ver um menorzinho, né, o mais comumzinho. Os materiais que podem ou não irem para a autoclave, geralmente os fabricantes dos materiais indicam nos rótulos se eles podem ir na autoclave ou não. Porém, a autoclavagem é suportada por uma longa lista de materiais. São vários os materiais que a gente pode utilizar, né, que a gente pode esterilizar. Por exemplo, aqui na imagem anterior, quando a gente estava falando desse autoclave maior, que já é mais utilizado em clínicas e hospitais, nós temos o autoclavezinho pequeno, que é próprio para clínicas de estética, que é próprio para salões de manicure, né? A gente sabe que o vírus da hepatite, ele só consegue ser eliminado se for colocado o alicate no autoclave, né? O alicate da manicure. Se for para estufa, não adianta, não vai matar. Vai matar pequenas bactérias. Aqui, ó, lista de materiais suportados por autoclavagem. Ou seja, lista de materiais que podem ser levados até essa máquina de autoclave, né? Até essa pressão, até essa temperatura para ser esterilizado. Materiais de aço inoxidável, alicates de unhas, tesouras e palitos de aço. É muito utilizado, né, pelas manicures. Muitos alicates tem no mercado, mas para você poder levar para o autoclave, tem que ser o de aço inoxidável, tá?
instrumentos cirúrgicos, utensílios odontológicos, vidrarias de laboratórios, ponteiras para micropipetas, etc. Tudo isso você pode estar levando até um autoclave para ser esterilizado. Mas também nós temos alguns materiais que não podem, né, passar por esse processo de autoclavagem. Quais são eles? Materiais de polietileno, reagentes químicos, aço que não seja inoxidável. Se você colocar o aço que não é inoxidável dentro do autoclave, ele vai sair todo enferrujado, não vai servir mais para nada. Sacolas e embalagens plásticas, com certeza não, isopor, papel e etc. Aqui na imagem, eu coloquei aqui para vocês verem, né? Até tirar aqui minha câmera da frente. Para pôr esses materiais que podem ser levados até o autoclave, para pôr eles dentro da máquina, é necessário um papel específico, né? Podem acompanhar aqui comigo na imagem. A gente chama esses papéis de papel grau cirúrgico, ou seja, eles não irão derreter lá dentro do autoclave, tá? E eu botei uma barrinha, o nome água destilada. Por quê? Porque esses autoclaves que eu falei para vocês, os menores, pode ser utilizado em salão de beleza e clínica de estética, por exemplo, a gente vai ver a imagem mais à frente, ele precisa de água destilada, né, para poder ter o vapor. Então, a gente tem que colocar a água e em seguida higienizar os utensílios. Muitas vezes eu já presenciei, a manicure termina de fazer, né, a cutícula da cliente, pega aquele alicate, coloca na embalagem de papel grau, coloca lá água destilada no autoclave e vai esterilizar. Não é assim. O correto é higienizar esses utensílios, água e sabão. Aí sim, você seca esses utensílios e coloca dentro do autoclave já devidamente embalado no papel grau, tá? Aqui também na imagem nós temos uma imagem de duas seladoras, uma que é própria já para colocar o papel grau e outra que você pode comprar e também está fazendo esse processo com ele, porque não é só cortar o papel do tamanho que é o utensílio, a gente vai falar sempre do alicate aqui, por exemplo. Não, você tem que colocar dentro do papel grau e vedar esse papel, né? Então, tem um papel específico para ser utilizado. A gente precisa selar a ponta desse papel para poder colocar dentro do autoclave, tá bom? Continuando aqui, nós temos também autoclavagem de alimentos. Como assim, professor? Desde então, a gente tem a impressão que só há autoclave para eliminar micro-organismos do roupas, utensílios, como nós estávamos falando de utensílios médicos, de vidraçaria de laboratório, etc. Não. Tem também as autoclavagens dos alimentos, tá? Cada tipo de alimento possui uma composição diferente e deve ser processado de acordo com o tipo de embalagem. Com a ênfase, a densidade, com ênfase, né, na densidade, na cor, na textura, no nível de esterilização, dentre outros fatores. Aqui nós temos a exemplo de alimentos que podem passar pela autoclavagem, os sucos em garrafinha, aqui nós temos o aipim, né, que é aipim, batatinha, essas coisas, etc., que muitas vezes a gente compra embalagem a vácuo, os frutos do mar, leite também podem ser passados pelo autoclave. Já é diferente o processo do leite, né? Porque já precisa de giro, já os outros alimentos não. Então, assim, eu trouxe essa informação só para a gente não se atrelar de que a autoclave, né? A esterilização por autoclave é simplesmente e pura um método para eliminar os micro-organismos dos utensílios que nós utilizamos. Não, nós temos também a autoclavagem dos alimentos, tá? Aqui nessa foto, mais uma vez, né, uma imagem de um autoclave de alimentos, tem aí os carrinhos, né, cheio das bandejinhas com todos os alimentos. E nessa foto aqui, a gente tem dois tipos diferentes de esterilização, mesmo sendo um autoclave para alimentos. Qual que é o diferencial? Que na imagem à direita a gente observa que tem já um milho, né, embalado na embalagem a vácuo e que é uma embalagem esterilizável, tá? Ela pode ir até o autoclave, ela não vai derreter lá dentro. Do lado nós temos aqui
Já outro autoclave preparadíssimo para receber umas embalagens de vidro, por exemplo, você compra leite de coco, qualquer produto envasado, né? O fabricante ele vai esterilizar aquela embalagem até poder colocar o produto dentro dela, né? Então eu trouxe essas imagens para vocês verem como é diferente, né? Pode fazer a esterilização do alimento e também da embalagem que vai receber determinado alimento, determinado enlatado, determinada embalagem de vidro, por exemplo, como eu falei, o leite de coco, etc. Nós temos também uma esterilização que é com o óxido de etileno, gente. É um método bastante, podemos dizer, perigoso, né? Mas que existe, que é feito. O método de esterilização, conhecido como gás óxido de etileno, é realizado em autoclave própria para o óxido de etileno, diferente do autoclave, tá? Já é um processo de esterilização em um autoclave específico para receber esse gás. Esse processo é classificado como processo físico e químico. Por quê? A autoclavagem, né, simples, ela só é um processo físico, é só com a máquina. Já com o óxido de etileno, já é um processo físico, que vai usar a máquina de autoclave, mais o óxido de etileno, ou seja, um agente químico. Seu mecanismo de eliminação microbiana é conseguido através da quilação proteica. O que é essa quilação proteica? É a morte desse agente infeccioso. Ele vai eliminar proteínas que possam dar vida a esses micro-organismos, né? Que eles possam se manter vivos. Então, ele vai eliminar essas proteínas, ele vai aniquilar. Então, ele mata esse agente infeccioso, tá bom? Aqui mais uma informaçãozinha da esterilização por óxido de etileno. É um meio físico e químico, como eu já expliquei. É um gás incolor à temperatura ambiente. É altamente inflamável, ou seja, pode pegar fogo. Em sua forma líquida, é miscível com a água, ou seja, ele se mistura com a água e a água torna o óxido de etileno, ou seja, quando é miscível, é porque quando dois líquidos se unem, tornam um só, então é miscível com a água. Para que possa ser utilizado, o óxido de etileno é misturado com gases inertes, que o tornam tão inflamável e não explosivo. Então, ele não é utilizado puro, porque, como o nome já diz, ele é altamente inflamável, ele é utilizado misturado na água, é adicionado gases também junto a ele, né, para que ele não seja explosivo. E nós temos também a esterilização por radiação gama. É um método muito conhecido e que nós utilizamos essa radiação gama não só para nossa esterilização, a gente vai ver mais à frente qual outro benefício dela. Radiação gama é a esterilização segura, eficaz e ecológica. A esterilização é a descontaminação por energia ionizante através de raios gama e consiste na exposição dos produtos à ação eletromagnética curta. Gente, é o meio de esterilização mais segura. Por quê? Como a gente viu o anterior, o óxido de etileno, né, já é um gás, já é altamente explosivo. Já a autoclavagem comum, ela não tem nenhum malefício assim quanto o óxido de etileno, mas entre elas a melhor e mais segura é a radiação gama, ou seja, ela vai passar uma energia entre todos o DNA desse produto, entre o DNA, por exemplo, que dessa fruta. É um tipo de esterilização que ela vai alcançar todo o produto ou todo o alimento, ou seja, ela vai atingir por completo por onde ela passar, tá? A gente vai ler mais um pouco para entender.
Esterilização por radiação gama. Nesse ambiente, ou seja, no local onde é feito, né, a câmara onde é feito a esterilização por radiação gama, nesse ambiente, né, protegido por espessas paredes de concreto, encontra-se a fonte de cobalto 60, que emite os raios gama responsáveis pela quebra de DNA dos micro-organismos. O processo pode ser considerado similar ao de um micro-ondas, ou seja, o produto é tratado e pode ser consumido, utilizado imediatamente após o tratamento. Por exemplo, quando te esquenta uma comida no micro-ondas, eu posso esquentar e já esquentar e ir comendo ela. Não tem problema, eu terminar de esquentar no micro-ondas eu ir comer. A diferença entre esse sistema de radiação gama e o micro-ondas fica por conta do comprimento de onda, que no caso do micro-ondas tem energia o suficiente para agitar as partículas e aquecer o produto, enquanto que na radiação gama, através do cobalto 60, tem energia para quebrar a cadeia de DNA dos micro-organismos, ou seja, ela passa toda a energia através do produto e pode quebrar, matar toda a cadeia de DNA, ou seja, gente, ela esteriliza por completo. Ao encontrar os micro-organismos, vamos continuar lendo, a energia rompe a cadeia de DNA desses seres, levando-os à morte ou à incapacidade de reprodução. Como as ondas eletromagnéticas possuem grande poder de penetração, os organismos podem ser alcançados onde quer que estejam, tanto em embalagens lacradas como em produtos acondicionados das mais variadas maneiras, o que garante a total eficácia do processo. É aquilo que eu falei, vai passar por dentro do produto, né? Essa energia vai passar por todo o produto, ela vai matar onde quer que esteja o micro-organismo, né? O processo é livre de resíduos, não utiliza nada químico e permite que o produto seja utilizado ou consumido imediatamente após a aplicação. Ou seja, eu posso terminar de esterilizar, né, passar pela câmara de radiação gama e já ir comendo, por exemplo. É um processo ecológico de esterilização, pois não possui emissões tóxicas ou resíduos, né, daquela esterilização, além de não afetar a qualidade do ar ou da água. Aqui nós temos uma imagem de como é mais ou menos uma sala de esterilização ou de esterilização com a radiação gama, tá? Que nós temos aqui, ó, carrinho, as embalagens elas podem ser colocadas dentro da sala, né, de operação gama, na sua embalagem final ou não. No decorrer do processo, os produtos já embalados são encaminhados, ou seja, dentro de suas embalagens de transporte ou até finais. Aquilo que eu falei para vocês, estão simplesmente na sua embalagem de transportar ou na embalagem final para o consumidor. Independe da forma que a gente colocar para esterilizar, né? Vai esterilizar em qualquer que seja a embalagem. É colocada em uma esteira automaticamente controlada, né, sem a necessidade de manipulação humana, né, para estar manipulando esses produtos, para levar para essa sala de radiação. Eles são levados através de uma esteira para dentro da sala, né? Então é bem seguro, diferente da radiação, que eu vou voltar aqui para vocês, do óxido de etileno. Você vê que a pessoa tem que estar toda protegida, com a máscara de proteção, né, de gás, etc e tal. É um trabalho perigoso a esterilização com óxido de etileno. Põe em risco a vida, né? Já a por radiação gama, não. Continuando aqui, aqui eu tenho um esqueminha, né, de como que funciona esse processo. O alimento ou o produto, né, é colocado dentro da câmara, recebe a radiação e já sai livre de qualquer impureza, ou seja, esterilizado de qualquer micro-organismo e podendo ser consumido em seguida, tá? Onde pode ser utilizada essa radiação gama? Ela pode ser utilizada em materiais médicos hospitalares, produtos e acessórios para laboratórios, produtos farmacêuticos, produtos veterinários e cosmecêuticos, né, e cosméticos,
O processo de esterilização de materiais na medicina tem várias utilidades, como, por exemplo, a irradiação de produtos destinados a transplantes e implantes, esterilização de materiais descartáveis, como as luvas, seringas, agulhas, gás, máscara cirúrgica, entre outros. A gente pode pôr tudo dentro da câmara de radiação gama para esterilizar. Por quê? Porque não tem nenhuma contraindicação. Pode ser plástico, pode ser seringa, pode ser tudo enquanto ele simplesmente vai emitir uma onda eletromagnética, passar por esse produto ou por esse alimento e esterilizar. Vai encontrar qualquer tipo de micro-organismo que esteja, né, em contato com esse produto ou com esse alimento. No caso dos cosméticos, a tecnologia é usada para descontaminação ou redução da quantidade microbiana no produto e suas matérias-primas. Por quê? Porque quando um cosmético ele é finalizado, antes ele veio de uma matéria-prima, né? Ele não é prontinho que a gente pega já todos os ativos, não, a gente tem que esterilizar essa matéria-prima até chegar no produto final, né? Além disso, a proibição do uso do dióxido de etileno para descontaminação de materiais que não sejam médicos hospitalares, por exemplo, quando a gente fala dos produtos, né? Quando a gente fala das garrafinhas, quando a gente fala dos enlatados, etc. Torna a irradiação com raios gama praticamente a única alternativa para a esterilização a frio de matérias-primas. Ou seja, a gente não pode utilizar o óxido de etileno nesse tipo de produtos. Só é indicado para os produtos que sejam médico-hospitalares, ou seja, exclusivo de hospital, etc. Já a radiação gama, ela pode esterilizar qualquer tipo de produto. Tanto faz na medicina, tanto faz produto para nós consumirmos e etc. Aqui a gente tem umas vantagens, né, de utilizar essa radiação gama. Possui alto poder de penetração, permitindo o processo de produtos em suas embalagens finais, inclusive de geometria complexa, dispensando qualquer tipo de manipulação. Processo seguro de esterilização e redução de carga microbiana, pois a única variável a ser controlada é o tempo de exposição do produto. É livre de resíduos, como eu falei, não usa nada químico. O tratamento permite que o produto seja utilizado ou consumido imediatamente após a aplicação. Isso é fantástico. Terminou de esterilizar, você já pode consumir. É economicamente viável, né, para todos os tipos de materiais, como eu falei anteriormente, né? Diferente do óxido de etileno, que só pode para materiais hospitalares, e não altera a temperatura dos itens, ou seja, se é um líquido, um enlatado, não vai interferir na temperatura do produto que está dentro daquela embalagem. É um processo ecológico de esterilização, pois não possui emissões tóxicas no ar ou resíduos, além de não causar impactos na qualidade do ar ou da água. Penetra em embalagens e produtos de todos os formatos, inclusive de qualquer formato, né? Inclusive de formas complexas, compatíveis com produtos termossensíveis e adequado para produtos in natura, refrigerados e congelados. Como nós havíamos falando. O melhor método de esterilização, que faz bem até para o meio ambiente, é com a radiação gama, tá, gente? Aí aqui uma informaçãozinha, né, extra para nós. Os raios gamas podem destruir tumores de remoção complexa, reduzindo os riscos cirúrgicos. Eu sei que vocês já ouviram falar muito em radioterapia, em quimioterapia, então por isso que eu coloquei, deixa eu voltar aqui, por isso que eu coloquei essa informaçãozinha. A quimioterapia a gente sabe que é através de cosméticos, né, que são anticancerígenos, podem ser introduzidos na veia, ou pode ser oralmente ingeridos, etc. Já a radioterapia não, ela é feita, né, através de radiação, então tem uma grande diferença de quimioterapia e de radioterapia, tá? Radioterapia, vamos ver o que é. É o uso das radiações ionizantes para destruir ou inibir o crescimento das células anormais que formam um tumor. Lembrando também, gente, que hoje em dia já tem tecnologias que permitem
cirurgias através da radiação gama. Existem vários tipos de radiação, porém as mais utilizadas são as eletromagnéticas, raio-x ou raios gama. Embora as células normais também possam ser danificadas pela radioterapia, geralmente elas podem se reparar, ou seja, se regenerar, o que não acontece com as células cancerígenas, né? A radioterapia é sempre cuidadosamente planejada, de modo a preservar o tecido saudável tanto quanto possível, ou seja, o máximo possível. No entanto, sempre haverá tecido saudável que será afetado pelo tratamento, provocando possíveis efeitos colaterais. Existem vários tipos de radioterapia e cada um deles tem uma indicação específica, dependendo do tipo de tumor e estadia da doença. Então, os raios gama são utilizados, né, na radioterapia, né, para a cura desses tumores. E muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de fazer a atividade. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Mantenham o foco, não desistam e até a próxima.